Há um momento em que você percebe que seu corpo te traiu. No início, acontece lentamente. Você ignora a rigidez nos joelhos quando está de pé. Você dá risada da dor aguda que irradia pela sua perna após uma curta caminhada. Você diz para si mesmo: estou apenas envelhecendo, isso é normal. Mas aí, certa manhã, você não consegue sair da cama sem ajuda. Pausa. Você fica com medo. Medo de escadas, medo de supermercados, medo de ser um fardo para as pessoas que você ama. Mas e se eu lhe dissesse que neste exato momento, em uma pequena vila nas montanhas, existe um homem de 97 anos que caminha 5 milhas todos os dias, sem bengala, sem andador, sem dor? O nome dele é George e as pernas dele são mais fortes do que as da maioria das pessoas de 40 anos. Médicos já o estudaram, cientistas já lhe fizeram perguntas, mas George apenas sorri, porque seu segredo não é um remédio, não é uma cirurgia. É algo tão simples que você não vai acreditar de primeira. Fique comigo, porque até o final desta história, você saberá exatamente o que George faz todos os dias e vai entender por que as pernas dele se recusam a desistir. Eu sei o que você está pensando. Isso parece bom demais para ser verdade. Eu já tentei de tudo. Nada funciona para mim. Eu entendo, porque antes de conhecer o George, eu pensava a mesma coisa. Eu achava que envelhecer significava sentir dor. Eu pensava que pernas fracas eram apenas parte do envelhecimento, mas eu estava errado. Até o final deste vídeo, você saberá a rotina exata que George segue todas as manhãs. O movimento esquecido que seu avô lhe ensinou quando ele tinha apenas 7 anos. E o único erro que a maioria das pessoas comete e que destrói seus joelhos e quadris sem nem perceber. Não vou tomar seu tempo. Não vou lhe vender um creme milagroso ou um aparelho sofisticado. Vou contar uma história verdadeira, e se você ouvir de verdade, sua vida pode nunca mais ser a mesma. Bater. Mas primeiro, você precisa entender de onde George veio, porque a história dele não começou no topo de uma montanha. Tudo começou em um leito de hospital. George nem sempre foi forte. Na verdade, há 23 anos, quando ele tinha 74 anos, ele não conseguia nem andar. Tudo começou depois de uma queda. Ele estava carregando lenha morro acima quando seu joelho direito falhou. Ele caiu, bateu forte no chão. A dor foi tão intensa que ele desmaiou. Quando ele acordou no hospital, as palavras do médico soaram como uma sentença de morte. Sua cartilagem acabou. Suas articulações estão se deteriorando. Com a sua idade, não há muito o que possamos fazer. Deram-lhe uma bengala, depois um andador, e então disseram para ele pegar leve. George foi para casa naquele dia e chorou. Não por causa da dor, mas porque percebeu que sua vida havia acabado. George não era apenas um homem, ele era um pastor. Seu pai era pastor. Seu avô era pastor. Por 74 anos, ele caminhou por aquelas montanhas. Ele conhecia cada trilha, cada pedra, cada estação, e agora não conseguia nem caminhar até suas próprias ovelhas. Silêncio. O peso disso se instala. Sua esposa precisava ajudá-lo a ir ao banheiro. Seu filho tinha que carregar as compras para ele. Seus netos olhavam para ele com pena, e George se sentia como um fantasma em sua própria casa. Por 2 anos, ele tentou de tudo. Fisioterapia doía demais. Analgésicos deixavam-no tonto e enjoado. Injeções ajudavam por 1 semana, depois a dor voltava pior. Ele até tentou uma joelheira que lhe custou 3 meses de aposentadoria. Não funcionou. Numa noite, sentado ao lado da lareira, George disse à esposa: "Acho que Deus se esqueceu de mim." Ela segurou sua mão e disse algo que mudou tudo. Seu avô viveu até os 103 anos e nunca parou de caminhar. Talvez você tenha esquecido algo que ele te ensinou. Naquela noite, George não conseguiu dormir. Ele ficou pensando em seu avô, um homem que trabalhou nos campos até o dia em que morreu. Um homem que nunca reclamou. Um homem cujas pernas nunca falharam. George fechou os olhos e se lembrou. Ele tinha 7 anos de idade.
Seu avô o havia levado até a montanha para ver as ovelhas. Era o início da primavera, o chão ainda estava molhado. O jovem George estava cansado, suas pernas doíam. Ele se sentou em uma pedra e disse: "Vovô, minhas pernas estão fracas, não consigo mais andar." Seu avô sorriu, ajoelhou-se ao lado dele e disse: "Suas pernas não estão fracas, garoto, elas estão dormindo." Então, seu avô se levantou e fez algo estranho. Sacudiu suavemente as pernas, girou os tornozelos, dobrou os joelhos e pulou levemente. Então, ele caminhou no mesmo lugar, lenta e deliberadamente, erguendo os joelhos bem alto, como um guindaste atravessando a água. Pausa. Faça isso todas as manhãs antes de caminhar, antes de trabalhar, antes de fazer qualquer coisa. Acorde suas pernas. Lembre-as de que estão vivas. George esqueceu disso. Por 70 anos, ele havia esquecido. Na manhã seguinte, George acordou antes do amanhecer. Ele sentou-se na beira da cama. Seus joelhos doíam, seus quadris estavam rígidos, mas ele se lembrou das palavras do avô e começou. É isso que George fez, e é isso que ele ainda faz todas as manhãs, aos 97 anos de idade. Primeiro passo, o tremor de despertar. Ainda sentado na beira da cama, George balança as pernas. Nem forte, nem rápido, apenas uma sacudida suave, como se estivesse sacudindo um cobertor. Perna esquerda, 10 segundos. Perna direita, 10 segundos. Isso estimula o fluxo sanguíneo. Isso lembra aos músculos que estamos prestes a nos mover. Segundo passo, círculos com o tornozelo. Ainda sentada, George levanta um pé do chão. Ele gira o tornozelo, 10 círculos para a direita, 10 círculos para a esquerda. Depois, repete com o outro pé. Por que isso é importante? Porque seus tornozelos são a base. Se eles estiverem rígidos, seus joelhos compensam. Se seus joelhos compensam, seus quadris sofrem. E se seus quadris sofrem, você para de andar. George aprendeu isso com o avô dele, e a ciência agora confirma. A mobilidade do tornozelo protege toda a sua perna. Terceiro passo, a caminhada do grow. Agora, George se levanta. Ele se segura na beirada da cama para manter o equilíbrio e anda no mesmo lugar, mas não anda normalmente. Ele levanta os joelhos bem alto como um guindaste atravessando a água. Lento, controlado, deliberado. Ele faz isso durante 2 minutos todas as manhãs. Sem pressa, sem esforço, apenas ativando os flexores do quadril, lembrando as pernas. Vocês são fortes. Vocês conseguem levantar. Vocês conseguem se mover. Passo 4. O leve balanço. Após a caminhada do guindaste, George fica em pé com os pés afastados na largura dos ombros. Ele dobra levemente os joelhos e começa a se balançar. Não pula, não salta, apenas um balanço suave e rítmico, como um pulso delicado. Ele faz isso por 1 minuto e então George caminha. George sai para fora. O sol está nascendo. Ele não anda rápido. Ele não se força. Ele simplesmente caminha por 30 minutos todas as manhãs, faça chuva ou faça sol, neve ou sol. No começo foi difícil. Na primeira semana, ele mal conseguia chegar ao final da entrada de sua casa. Seus joelhos gritavam, seus quadris estavam rígidos, mas ele não parou porque se lembrava das últimas palavras de seu avô. O corpo é como um rio, garoto. Se parar de se mover, morre. Então, George continuou se movendo semana após semana, mês após mês. Suas pernas despertaram. Hoje, George tem 97 anos de idade. Ele caminha 8 quilômetros todos os dias. Ele cuida de suas ovelhas. Ele corta sua própria lenha. Ele brinca com seus bisnetos. Os médicos o examinaram. Eles dizem que suas pernas têm a densidade muscular de um homem de 60 anos. Suas articulações ainda estão intactas. Sua cartilagem de alguma forma se regenerou. Eles não entendem isso, mas George entende. Ele me disse algo que nunca vou esquecer. Ele disse: "O corpo não te trai. Você é quem trai o corpo." Quando você para de se mover, diz para suas pernas: "Não preciso mais de vocês." E aos poucos, elas escutam. O segredo de George não é mágica. Não é um comprimido. Não é uma cirurgia.
É uma promessa que ele faz ao seu corpo todas as manhãs. Eu vou te acordar, eu vou te mover, eu não vou desistir de você. E o corpo dele retribuiu a promessa. Se você está assistindo a isso e suas pernas doem, e você tem medo de nunca mais andar livremente, quero que saiba de uma coisa. Ainda não é tarde demais. Sua história não acabou. George tinha 74 anos quando mal conseguia ficar de pé, e agora, aos 97, ele anda como o vento. Você não precisa ser perfeito. Você só precisa começar. Amanhã de manhã, sente-se na beira da cama, sacuda as pernas, gire os tornozelos, levante os joelhos, balance suavemente e então caminhe, mesmo que seja só até o final da sua calçada, mesmo que seja só por 5 minutos, porque suas pernas não estão quebradas. Elas só estão adormecidas e está